Olá, amigos e amigas, bem-vindo e bem-vindas ao canal Desenvolva Sua Percepção Auditiva. E hoje nós vamos também tratar da percepção rítmica, né? Nós vamos tratar um pouco da percepção rítmica, porque o aluno que aprende desenvolvendo primeiro essa percepção auditiva, a percepção rítmica fica também bastante fácil. E esta semana dei aula aos meninos e o de 7 anos ele não errou nenhuma nota, né? Ele já está começando a colocar as diferenças de semitons na cabeça, né? Essa diferença de um semitom, ele já está fazendo isso sem nenhum problema. Mas ainda acredito que daqui a uns 3 meses é que isso vai estar fixo na cabeça dele. Quero mais uns 3 meses, mas a aula dessa semana, quando fizemos a percepção, ele não errou nenhuma nota. Quer dizer, ele já está começando a colocar essas diferenças de semitom. O menor, de 5 anos, ainda erra um pouquinho aqui e outro ali, mas está quase também colocando essas notas. Então, para colocar essas notas na cabeça, a coisa é relativamente simples, é só uma questão de exercício, né? E aí, seja você criança, seja você adulto, a gente faz com a criança para que você possa perceber que isso pode ocorrer. A questão do adulto é a pressa. O adulto quer se cobrar que ele em 15 dias, em 20 dias coloque isso. Quer dizer, esse menino ele teve 4 meses de aula, depois passamos um ano sem dar aula por consequência da pandemia e voltamos agora em março. Então, de março até... Então temos mais ou menos em torno de 5 meses. Esses 5 meses ele está começando. Então vamos passar mais uns 3 a 4. Então vamos demorar em torno de 10 a quase um ano, em torno de um ano, para ele colocar essas notas na cabeça. Observe que os meninos, eles estudam por 12 notas desde o início do processo de ensino-aprendizagem. Aí você tem pensa por aqui, já tem na cabeça que isso é um processo inato, que você tem que nascer. Então, você cria todas as barreiras para que cada vez fique mais difícil de você pôr essas notas. Então, o que é que você está fazendo agora? Você está assimilando que são 12, né? E que isso é factível de pôr no ouvido a partir de um exercício, de algo programado, de algo já feito, experimentado, que é isso que eu já fiz não só com os meninos, mas já fiz com outros alunos há 15 anos atrás. Retomei a dar aula agora e estou mostrando os meninos. E aí é importante que para quem está acompanhando o canal veja a evolução dos meninos, né? Isso é aos poucos. Agora os adultos querem colocar isso em 15 dias. Isso é impossível, meu amigo, de você pôr isso em 15 dias. Então, para o pessoal que está fazendo o curso, já quem iniciou realmente em junho e está estudando, agora também há uma necessidade de você fazer um exercício praticamente diário, né, para que você saia colocando isso aos poucos na cabeça. Então, para quem começou em junho e está fazendo isso diariamente, agora já estamos no início de agosto, já dá para começar a pensar no dó, vir de vez em quando na cabeça aquele dó, né? Dó, 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 dó. Aí você começa já a pensar em dó e dó sustenido, de vez em quando aquilo ali vir na cabeça. Não, você não consegue ainda, na hora que você quer pensar no dó, ou que você quer pensar no fá sustenido, ele vir na cabeça. Você ainda não tem essas condições. Isso vai depender de mais um tempinho de estudo para que você possa conseguir fazer isso, pensar numa nota e ela vir na sua memória. Isso é um processo que requer um tempo. Só depois de 6 meses é que você essas coisas começam a clarear mais no seu ouvido. Antes disso não consegue, entendeu? Então, o negócio é ter paciência. Faça o curso. E para quem não fez o curso, para quem ainda não fez o curso, faça para a gente desenvolver essa percepção. Se você tem o interesse de desenvolver essa percepção, aí você vai ver
o quanto vai ser fácil para você tirar uma música quando você começar realmente a desenvolver essa percepção. Não estou nem falando que você vai chegar a esse ouvido absoluto, mas cada vez que você vai evoluindo nesse processo, você vai ver quanto é fácil você tirar uma música, quanto você vai evoluir como músico também, inclusive nas questões técnicas. A gente evolui de maneira completa no que tange a música quando a gente desenvolve essa percepção auditiva. Entendeu? Então, para quem não fez o curso, faça o curso. O curso é muito interessante para que a gente possa desenvolver. E aí, como eu digo, esses exercícios eles já foram experimentados, estão sendo experimentados e estão sendo apresentados com os meninos aqui, para você ver o processo de evolução. O que se tem que fazer é sair desse processo nefasto aqui, que esse processo é todo nefasto, né? Para a sua percepção, dentro da própria teoria, isso aqui não se casa, né? Porque quando você pega uma partitura, vamos lá, voltando aqui para Marcha Turca de Mozart, ok? Então quando você, ela começa agora aqui em Lá, ela inicia em Lá menor e depois vai para o Lá maior. Então as notas, vamos pensar a partir do Lá maior. Então as notas Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido da escala de Lá tem a mesma importância dessas notas brancas. Então, quando você toca, não existe na prática notas nem menos nem mais importantes. Só há notas menos e mais importantes neste processo aqui de pegar a escala de Dó. Então, o que é que isso gera? Isso também tem outro fator extremamente perverso, que é uma questão que precisa ser discutida por essa concepção também, ou seja, essa concepção em que o branco é natural e o que é negro é acidentes, é alterações. Aí fica querendo dizer que isso aqui é sustenido, como, por exemplo, o menino de 5 anos vai estar tocando uma música em Dó sustenido. E essa nota aqui vai ser Si sustenido e esta aqui vai ser Mi sustenido, porque ele está tocando em Dó sustenido. Né? Então aqui também tem sustenidos e bemóis, não é só isso aqui. Né? Então aqui nós temos sustenidos e bemóis, até porque nós temos 7 também quando a gente vai fazer uma escala. A escala de Dó sustenido, por exemplo, você vai ter 7 sustenidos. Né? Então, isso aqui é tudo perverso. Então, o que é que faz isso aqui? Isso aqui atrofia a tua percepção, porque tua educação é toda feita por aqui. Então, para tu pensar, Dó, Dó sustenido, por aqui gera uma enorme dificuldade. Como é que tu vai ter isso aqui como acidente? Se tu vai ter isso como acidente, a tua memória não vai querer colocar na cabeça um acidente. Cada vez ela vai rejeitar. Isso é o processo de consciente e inconsciente de Freud. Aí tu tem esse também na neurolinguística, essa palavra acidentes, que ela extremamente carrega um peso muito grande. Então a tua memória vai querer. E isso aqui é totalmente fora da prática, porque a prática é essa aqui, né? A prática é por aqui, né? A prática é por aqui. Então este processo é um processo puro nefasto. E aí tem as questões dentro desse processo, que isso há uma necessidade de uma discussão, porque só por esse fator de dizer que isso aqui é natural, né? E que isso aqui é acidente, ou seja, o que é branco é natural e o que é negro é acidente. Só esse fato já gera a necessidade de uma mudança disso aqui, de uma reflexão, né? Inclusive, tenho a pretensão de, a partir do próximo ano, quando a gente voltar à normalidade, passar sobretudo nas principais cidades do Brasil, para a gente trazer essa discussão sobre o que se trata aqui nesse canal. Né? E isso aqui será muito importante e fundamental. E sobretudo, uma das cidades que quero passar é Salvador. E isso precisa trazer uma discussão, sobretudo dentro da cidade de Salvador, que é a cidade onde há uma maior quantidade de negros, de pessoas negras, né? Fora da África, é a cidade de Salvador. Então, veja como é que há uma educação, você educa uma criança, né? Veja que processo nefasto. Você educa uma criança
ela vai criando isso desde o processo ideológico, lá, né, na sua infância, de que o branco é natural e o negro é acidente. E isso é uma perversidade, né? E aí quando você pega uma música na prática, pega uma partitura, não existe nota nem menos nem mais importante, né? E aqui, veja como é que está desenhado aqui no teclado, desta forma, quer dizer, desta forma, e foi desta forma que Bach desenvolveu toda a música ocidental. Quer dizer, e o tonalismo é a possibilidade de você tocar uma música em dó, depois tocar em dó sustenido, tocar em ré, sem incongruências dos intervalos. Né? E aqui você é educado por uma lógica, pega a escala de dó maior e começa a fazer tudo por aqui. Então isso aqui faz o quê? Atrofia a sua percepção auditiva. Isso aqui gera um processo discriminatório ideologicamente, porque o que vai pesar é essa questão ideológica que se tem aqui. Então, o que é branco é natural e o que é negro é acidente. Só esse fator é para gerar uma discussão e para ter uma mudança o mais urgente possível, porque se nós queremos uma sociedade solidária, inclusiva e sem discriminação, a gente precisa formar as crianças sem essa perversidade aqui. Isso aqui é uma perversidade ideológica. Você já forma a criança lá dizendo que o branco, e sobretudo as instituições que trabalham com esse processo afro e que tem a música como base nesse processo, por exemplo, que o pessoal da Orquestra Sinfônica Afro tome isso aqui, né? Comece a refletir sobre isso. Isso é importante, todo movimento afro tem isso aqui, sobretudo os que trabalham com música, e começa a refletir sobre isso. Porque isso aqui é um processo discriminatório, em que o branco é natural e que o negro é acidente. E quando se toca por aqui, se canta por aqui, e não há notas nem menos nem mais importante aqui, e nem na hora que você pega uma partitura para tocar. Todas as notas que estão ali na partitura, elas necessitam ser tocadas com a mesma importância. Então o que é que acontece? O professor ensina por aqui, dizendo que essa aqui é mais importante, né? Que isso aqui é natural, que isso aqui é acidente. Agora, na hora que o aluno pega o instrumento para tocar, basta ele não tocar o dó sustenido, que está lá na partitura. Se você deixou de tocar a nota dó sustenido, na hora da cobrança da nota, isso aqui é tão importante quanto isso aqui. Agora, na hora ideológica, porque isso aqui parte por um processo ideológico, isso aqui é a formação de uma criança, vai vir muito mais por essas questões ideológicas aqui, apresentada aqui por esse modelo aqui. O que é branco é natural e o que é negro é um acidente. Só este fato há uma necessidade de uma reflexão, de uma mudança urgente, porque a música não é desse jeito. Bach não fez a música pensada por esta lógica, a lógica de escrever o seu cravo bem temperado é esta aqui, né? A música ocidental moderna, ela tem como base o cravo bem temperado de Bach. Não existe nota nem menos nem mais importante quando você pega uma partitura e vai tocar. Não existe nota nem menos nem mais importante. Só existe neste processo nefasto aqui. E este processo aí, como eu disse, atrofia a percepção, cria este processo ideológico já, uma formação de uma criança em que o que é branco é natural e o que é negro é acidente, é alteração, é qualquer outra coisa. Só não faz parte do mesmo contexto. Só que na prática faz parte do mesmo contexto e a cobrança é a mesma. Essa é uma discussão e uma reflexão necessária que temos que fazer, em que, se queremos uma sociedade mais solidária e sem discriminação, temos que mudar. Um é que está equivocado. Isso aqui é um equívoco pedagógico, em todos os sentidos, tanto musical quanto por essa concepção. É um equívoco pedagógico. E no tocante à percepção, um estudante, seja qual for, que ele começa a aprender pela percepção auditiva,
ele vai evoluir, né? E quando nós trabalhamos com criança, nós usamos artifícios para ensinar, sobretudo, as figuras musicais. É muito importante que tenhamos a consciência que eu estou sempre falando aqui usando o Leibniz, inclusive está escrito nesse livro, Matemática e Música, o conceito de Leibniz. Leibniz vai dizer que a música é um exercício de aritmética secreto e muitas vezes aqueles que a ela se entregam não sabem, não percebem que manejam números, né? Então, o que são as figuras musicais? Então você tem uma semibreve, que é uma pizza inteira. Você vai ter uma mínima, que é a metade desta pizza, né? Você vai ter a semínima, que representa, você tem 4 partes, e a semínima é a retirada de uma dessas partes. Aí depois você vai ter a cocheira, 1/8, que é a pizza dividida em 8 partes. Então, você tira uma dessas partes, né? Então, você vai ter a cocheira. Aí depois você tem a semicocheira, é dividida em 16 partes. Então, você vai e tira uma parte. Depois você tem a fusa, dividida em 32 partes. Então, você tira uma dessas partes. E depois você vai ter a semifusa, que é dividida em 64 partes. E aí você vai tirar uma parte dessa, entre as 64. Então, as figuras musicais nada mais são do que representações matemáticas, né? Então, que pode ser representado dessa forma, se você quiser, pode ser representado dessa forma. Então, uma criança que aprende por aqui, né, que eu comecei agora ao menino que agora ele completou 7 anos a semana passada, e agora a gente vai ensinar a percepção rítmica, acompanhada com a percepção auditiva, né, para que ele possa fazer essa divisão rítmica aqui. E agora já iniciamos com as coxinhas, porque ele já está escrevendo com a semibreve, a mínima e a semínima. E agora nós colocamos a colcheia. Então o menino está aprendendo matemática. E aí, quando eu passo por isso aqui, eu vou ensinar o quê? Sobretudo matemática. Ele vai praticar matemática, né? E aqui, quando ele faz isso, ele está aprendendo o quê? Ele está aprendendo a fazer divisão aritmética, e aí ele vai aprender a fazer a divisão. Quer dizer, ele vai aprender a fazer fração de forma prática. Porque a música é uma abstração e a matemática também. Porque não existe o número 1, né? Os números, eles têm que ser representados. Você não pode pegar palpável. Ele tem que ser representado. E a música, ela é abstrata também, e aí só que você sente. Então, aqui você tem 2 abstrações. Você tem a matemática e tem a música, né? Então, a criança está aprendendo matemática e aprendendo música simultaneamente. E isso gera um enorme interesse para os pais. O que é que caracteriza a sociedade pós-moderna? A sociedade pós-moderna está caracterizada em armazenar, processar e transmitir informação. Corresponde à característica da sociedade pós-moderna. E aí? O que é armazenado em nosso celular não é a informação, mas sua representação em forma de dados. E os dados são funções matemáticas. Então, a importância da matemática dentro da sociedade pós-moderna é muito grande. Então, uma criança está aprendendo música quando ela parte por essa ótica, porque o meu interesse é muito mais que ele aprenda a escrever música. Ele primeiro vai aprender a escrever, né? Minha preocupação com a leitura é que ele, sobretudo, aprenda a escrever. Ele aprenda a escrever, né? Ele aprendendo a escrever, ele está aprendendo a matemática, porque para uma criança o importante é aprender as 4 operações, e agora ele já está entrando para aprender no final do 5º ano
Aí você começa a ter as noções e no início do 6º ano, aí a criança começa a aprender a fração. E ela aqui já vai começar a praticar fração. Então, para uma criança que aprende por essa ótica, a matemática passa a ser muito mais fácil, porque o grande problema da matemática é você, sobretudo, entender bem as 4 operações. Se você consegue entender as 4 operações e depois ainda ter esse conhecimento ainda de fração, a matemática daí por diante ela passa a ser só um processo natural de aprendizagem. Né? Então, a criança que aprende música e matemática simultaneamente, por essa ótica. E isso gera um brilho nos olhos para os pais. Né? Para que o menino aprenda música, porque ele também vai aprender matemática simultaneamente. Além das questões nefastas da pedagogia musical, né? De atrofiar a percepção, porque você começa a estudar por aqui e não por aqui, e se você não tiver dó sustenido, se você não tiver isso no ouvido, você nunca vai desenvolver plenamente a sua percepção auditiva. E se você for educado por aqui, a tendência é você não conseguir fazer isso. Aí você tem um processo discriminatório que só por esse motivo já há uma necessidade de uma discussão e de uma mudança urgente. E se a gente quer uma sociedade mais solidária e com menos discriminação, a gente precisa preparar as crianças sem esta ideia de que o branco é natural e que o negro é acidente, é alteração, é qualquer outra coisa, menos que é natural, né? E aí, quando eu passei essa música que eu ensino a um menino de 5 anos, ele foi dizer ao pai, porque eu toquei ela em dó, depois toquei em dó sustenido. E aí a ideia é que ele aprende em dó sustenido. Ele disse, papai, o professor de piano, que ele me chama de professor de piano, o professor de piano tocou ela só na nota branca e tocou também misturado com as notas negras. E eu vou aprender com as notas negras. Quer dizer, você quebra um processo discriminatório. Tanto faz o branco quanto o negro. Agora, por esse processo aqui, não. Esse processo aqui é nefasto. Porque isso aqui é natural. Isso aqui não é natural. Né? E quando você vem tocar, não existe nota, nem menos nem mais importante. O que existe são notas e elas precisam ser tocadas com a mesma importância. Então, este processo é um processo nefasto. E este canal, ele tem como objetivo também da gente pensar a música por uma concepção mais holística. É isso que eu faço nesse livro, né? Sobretudo nesse livro, O Direito e a Música em um Diálogo Interdisciplinar. Aqui trata de tudo, inclusive de democracia, até porque Schoenberg, aquele processo de Schoenberg, é um processo puramente democrático, de poderes, né? Então a gente trata de democracia aqui, tratamos de democracia, aqui você vai encontrar também muitos versículos da Bíblia, sobretudo quando a gente vai tratar do povo hebraico, sobre música e direito. Você vai encontrar aqui muitos versículos da Bíblia dentro deste livro. Aqui a gente trata por uma questão da sociedade moderna, o absolutismo, o liberalismo, quais são as relações que tem esses músicos e o próprio processo de composição. Quer dizer, a gente tenta trazer a música aqui por uma concepção filosófica, econômica, política, histórica. Isso está contemplado aqui. E é isso que eu sempre faço. Como eu sempre falo, nesse livro, Matemática e Música, né? Aqui você tem uma concepção puramente entre matemática e música, e aqui você vai ter a ideia de que você tem que iniciar o processo de ensino-aprendizagem pelas 12 notas, e não por isso aqui. Né? Esse processo discriminatório e equivocado que se tem aqui. E para quem quiser adquirir os livros, é só, para você adquirir um livro desse, você deposita quanto quiser na minha conta que eu lhe envio, ok? Se você quiser 2, você tem que depositar a partir de R$20. Tá certo? Então, para que você possa desenvolver a percepção dessas 2 notas, faça o curso. O curso é muito bom, né? Muito barato, não é porque foi eu que fiz, não, é porque você vai ver com o experimento dos meninos. Na próxima aula eu já vou colocar mais um experimento com os meninos. A gente está acompanhando o desenvolvimento da percepção auditiva dos meninos. Aqui a coisa não é só falada em termos de teoria, não.
Aqui a gente faz essa relação entre matemática, física, música, economia, sociologia, política, tudo. A música está envolvida. Né? Que no livro Leis, Platão vai dizer que toda parte da educação a música está presente. Isso ele escreveu no livro Leis. Isso está contemplado aqui neste livro. Ok? Então a gente parte por essa lógica. Tratar a música por um contexto muito mais holístico. Certo? E aí, digo a vocês, quer desenvolver essa percepção auditiva aqui? Faça o curso. Tenha paciência. Isso você não vai conseguir em 30 dias, não. Tenha paciência que você vai conseguir desenvolver a sua percepção. E aí vai facilitar muito para você tirar uma música, para você tocar. Okay? Faça o curso que você não vai se arrepender, que você vai desenvolver essa percepção. Vou pedir um favor a vocês, que se inscrevam no canal, mandem um like e façam o favor de compartilhar o vídeo e os vídeos do canal com seus amigos, com pessoas que têm interesse sobre este tema. Me faça esse favor. Então, até a próxima aula e um fraterno abraço para todos e todas.